Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Isso como auxílio para você que vai fazer o Enseja. Então, sem perda de tempo, vamos à nossa aula entender um pouquinho mais sobre gráficos, tabela e como nós fazemos a leitura desses dois objetos muito importantes na matemática. Vamos lá! Dominar a interpretação de gráficos e tabelas é essencial em um mundo repleto de informações visuais. E os dados eles estão sempre crescendo e nós devemos ter a habilidade de extrair as informações dessas representações visuais. Isso se torna muito valioso. E como você pode ver aí, os gráficos traduzem com mais precisão um conjunto de dados. E com ele, em segundos, podemos entender dimensões, quantidades e evolução das variáveis. Vamos lá, eu vou apresentar no próximo slide um exemplo que mostra como uma tabela não muito definida fica inviável você entender os dados que aquela tabela está apresentando. Quando nós transformamos para um gráfico, é melhor a visualização, mais fácil o entendimento e assim você consegue interpretar em poucos segundos o que aquele gráfico, o que aquela informação está sendo passada. Vamos para o próximo slide. Temos aqui um exemplo que diz assim: considere uma loja que vende 3 produtos A, B e C. O dono da loja decide analisar o histórico de vendas de 2022 para saber em qual mês que ele obteve o maior número de vendas. Consultando sua base de dados, ele se depara com a seguinte tabela. Uma possível solução para encontrar o mês que obteve o maior número de vendas é somar o que foi vendido de cada produto mensalmente e então comparar mês a mês. Então você pode observar que essa tabela, se eu somar o mês de janeiro, os 3 produtos, eu vou saber o total que foi vendido desses 3 e terei uma média. Assim, sucessivamente, mês a mês, eu vou saber o valor de cada produto. Só, pessoal, que isso demora um certo tempo. Vai de 10 a 15 minutos se você for bom em matemática e fizer os cálculos mentalmente. Caso tenha que fazer da forma aritmética, demora um pouco fazer essa visualização, essa soma, identificar o mês que teve maior número de vendas. Vamos voltar aqui para essa tabela e você vai ver que os valores são valores altos e muitos não conseguem identificar logo qual o mês que obteve o maior quantitativo de vendas. Eu posso identificar sem calcular alguns meses que obtiveram um número de vendas grande, por exemplo, julho, onde o produto A 2.500, 2.000 o produto B e 1.500 o produto C. Mas a partir disso não é suficiente para determinar com exatidão que esse foi o mês que obteve o maior número de vendas. Da mesma forma, novembro, que nós vemos aqui um valor muito alto para os produtos A, B e C, eu não consigo exemplificar. Somente fazendo um cálculo, uma soma dos produtos vendidos durante esse mês. Quando eu mudo para um gráfico, agora ficou bem mais fácil. Ó. Em segundos eu sei que foi o mês de julho, que teve o maior quantitativo de vendas, 6.000 vendas entre produtos A, B e C. Muitas vezes ele quer saber, a pessoa que ler um gráfico, ela quer saber não só o maior, mas talvez o menor quantitativo de vendas, ele queira saber a média desses produtos, fica até mais fácil realizar esse cálculo. Porque se eu sei os valores mês a mês,
eu posso somar esses 12 valores, dividir pela quantidade de meses, e aí eu vou ter a média anual, média trimestral, semestral, o mês em que teve maior número de vendas, que obteve o menor número de vendas, e assim sucessivamente, várias informações apenas com um gráfico. Voltando ao gráfico aqui, eu sei que dezembro foi o menor mês para vendas. Já em abril foi o segundo menor. E aqui, somente olhando, eu consigo fazer uma escala do maior para o menor ou do menor para o maior. Aqui nós temos na horizontal, no eixo X, os meses, e na vertical nós temos o quantitativo de 0 até 7.000, sendo que nem precisava, porque ele encerra no 6.000. E aí, pessoal, um gráfico somente, fizemos várias análises, várias leituras, e ler gráfico é você analisar as informações que estão presentes nele. Mas agora nós vamos conhecer os elementos do gráfico e tentar entender um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá. Quando estamos construindo um gráfico, é fundamental considerar certos elementos essenciais. E aí, primeiramente, nós temos o título. Ele tem que ser claro, conciso e descrever o conteúdo do gráfico e o que está sendo apresentado. Já os eixos X e Y, horizontal e vertical. No exemplo anterior, o eixo X, o horizontal, eram os meses e o vertical, o quantitativo de vendas. E essas linhas são as que fornecem a orientação e o dimensionamento para os dados. Você já deve ter jogado Batalha Naval. Na Batalha Naval, você seleciona as letras na horizontal, os números na vertical ou vice-versa, e você consegue achar uma coordenada. No gráfico é da mesma maneira. Eu consegui observar que julho obteve o maior quantitativo porque eu fui até o mês de julho na horizontal e na vertical 6.000 vendas nesse mês. Então nós temos aí como se fosse aquele joguinho do Batalha Naval. Você pode observar a partir disso quando se trata dos eixos. Vamos voltar para o nosso slide. Os rótulos dos eixos são o que descreve as unidades ou as categorias dos dados que estão sendo apresentados. E eles ajudam a entender o contexto dos valores apresentados. No nosso gráfico que nós fizemos, só tinha o valor dos meses. Tinha meses do ano. Simples, fácil de entender. E quando nós falamos da vertical, estava de 0 até 7.000, ali nós estamos sabendo que é vendas. Podemos colocar o valor, quantidade de vendas. Muito simples, fácil entendimento, e aí você consegue observar dessa parte. Vamos para a legenda. A legenda identifica as diferentes séries de dados ou categorias representadas no gráfico, que é especialmente importante na interpretação de gráficos com várias linhas, barras ou pontos. Também temos a série de dados. Uma série de dados é um conjunto de valores relacionados que serão plotados no gráfico. Cada série de dados tem um símbolo ou cor único. Nesse caso, utiliza-se mais nos gráficos de setores, o famoso gráfico de pizza, que nós vamos ver daqui a pouco nos exemplos de gráficos. Vamos lá. E os marcadores de dados, pontos, barras, linhas ou os outros símbolos que representam os valores específicos de cada ponto de dados no gráfico. Agora nós vamos conhecer alguns dos gráficos que são trabalhados. Primeiramente, nós temos o gráfico de linha. É uma representação visual que traça pontos de dados conectados. Normalmente, nós utilizamos para exibir tendências e, principalmente, variações
e mudanças ao longo do tempo. Você que assiste bastante jornal já deve ter visto as pesquisas de satisfação e insatisfação com um determinado governo, com uma determinada situação que o nosso país se encontra, seja econômica, seja ela social. E aí, geralmente, é utilizado gráfico de linhas, onde os percentuais eles vão aumentando ou diminuindo de acordo com a satisfação da população. Então, aqui no gráfico de linhas, ele representa mais as variações. Como nós podemos ver aqui, entradas e saídas, onde entradas está representado na cor laranja, entradas na cor azul, saídas na cor laranja, e nós podemos verificar a relação que há entre eles. Isso aqui é a legenda, entradas e saídas, e quando nós estamos falando dos meses do ano, eixo X, dos valores em reais, eixo Y, horizontal e vertical. Observem o mês de julho, por exemplo. Nós podemos dizer que houve mais saídas do que entradas. Automaticamente, consequentemente, saldo negativo. Já no mês de outubro, houve uma maior entrada e menos saída. Isso são leituras, interpretações que fazemos dentro de um gráfico, e nesse caso, gráfico de linhas. Isso é muito importante, você conseguir absorver informações a partir desses gráficos. Além do gráfico de linhas, vamos trabalhar agora com colunas e barras. Geralmente a gente acha que são os mesmos gráficos, mas tem somente uma diferença e é muito simples de identificar. Vamos lá. No gráfico de colunas, você pode verificar aí que está na vertical. Temos aqui um gráfico falando sobre o desempenho em matemática. Não coloquei mais informações porque não é necessário nesse caso, pois pode ser relacionado a uma turma, a uma escola, a um sistema de ensino, mas nós podemos verificar que 15% dos alunos, dos estudantes, dos que fizeram um determinado concurso, aqui não é o nosso caso saber sobre o que está falando, teve o desempenho ruim, 25% regular, 35% bom e 25% ótimo. Nesse caso, pessoal, a gente pode identificar que bom e ótimo está um somatório de 60%, 35 mais 25, 60%. Os alunos, as pessoas que tiveram um rendimento ruim, representam somente 15%. E isso dá a entender que o desempenho da matemática está sendo bom, de regular para bom. Se a maioria dos alunos estivessem no ruim, na coluna do ruim, isso seria um grande problema. Outra leitura e interpretação que fizemos a partir de um gráfico de colunas. Agora vamos entender o gráfico de barras. O que mudou de um para o outro? Vertical e horizontal. O gráfico de barras ele é deitado. E aqui nós podemos ver que é a quantidade de empresas. Não precisa colocar aqui uma legenda na vertical, mas eu sei que aqui são os estados. Os estados, onde na Bahia são 962.095 empresas. Empresas essas, provavelmente, com CNPJ, para sabermos o número, somente essas. No Rio Grande do Sul, 1.297.000. No Paraná, 1.260.000. E o maior deles aqui, São Paulo. São Paulo tem o maior quantitativo de empresas. Mas aqui eu quero mostrar para vocês somente a diferença entre colunas e barras. Colunas vertical, barras horizontal.
Vamos lá. E, por último, gráfico de setor ou de pizza. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, é uma forma popular de visualizar a distribuição proporcional de diferentes partes em um todo. A pizza inteira seria os 100% e os seus pedaços são as partes que representam as porcentagens. Nesse caso aqui nós estamos falando de despesas mensais, onde o valor gasto com economias representa 18% do total, transporte 7%, seguros 5%, entretenimento 7% também, comida nós temos 21% e com casa, nesse caso aqui a casa seria os valores das despesas gerais de uma casa, 42%. Então nós temos esses gráficos, gráfico de setores, gráfico de colunas, barras e linhas, eles são os mais utilizados, ok? E você pode treinar, pode pegar gráficos do PNDE contínua, onde o IBGE disponibiliza dados importantes sobre o nosso país e você verificar, tentar interpretar, ler esses gráficos que são importantes. Agora nós vamos resolver uma questão relacionada a gráficos do Enseja. Vamos lá resolver essa questão. Enseja 2020 diz assim: cada um dos 4 vendedores que trabalham em uma revendedora de carros usados conseguiu em determinado dia comprar um carro e logo em seguida revendê-lo. O gráfico mostra os valores de compra e de venda negociados pelos 4 vendedores. Observem aqui a legenda, nós temos o valor de compra e o valor de venda. O valor de compra é o cinza, o valor de venda preto. Nós temos aqui na horizontal, o eixo X, os vendedores e no eixo Y, os valores em reais de compra e venda. Vamos ler aqui que diz: qual dos vendedores obteve o maior lucro entre a compra e a venda do carro negociado por ele? Vamos voltar aqui na questão e verificar como está aqui. O vendedor número 1, ele comprou um carro por 7 mil e vendeu por 11. Então, ele obteve lucro, vou colocar no próprio gráfico aqui, 4 mil. Já o vendedor 2, ele teve preço de compra 10 mil, como você pode ver aqui, e vendeu por 17. Ele obteve lucro de 7 mil. Já o vendedor 3, dá para perceber que ele teve o menor lucro, né? Observem aqui a diferença. Ó. Ele comprou de 9 mil e vendeu de 12, lucro de 3 mil reais. E o vendedor 4, ele comprou de 12 e vendeu de 18. O lucro foi somente de 6 mil reais. Logo, vendedor 2, alternativa correta, B. Observe que nós fizemos uma interpretação de forma simples e rápida e que é de uma questão que estava no Enseja. Então, se você treinar, praticar a leitura e interpretação de gráficos e tabelas, você vai se dar muito bem na prova do Enseja. E eu espero que realmente isso aconteça. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.